Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma lição de Um Curso em Milagres, aqui com a jornada do professor Kenneth Wapnick. Sejam muito bem-vindos ao canal Despertar do Ser, sejam muito bem-vindos à página no Instagram despertardoser.100. Gratidão a vocês que estão sempre aqui comigo. Se você é novo, está chegando agora, se inscreva no canal, siga a página no Instagram, porque a gente está fazendo as lições diariamente, dentro do possível, né? E para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Morari e eu sou estudante de Um Curso em Milagres, assim como todos vocês. E a gente está aqui estudando junto, compartilhando a mesma meta, que é o despertar do sonho. E hoje a gente vai fazer a lição 133. Também, mais uma vez, eu vou repartir em parte 1 e parte 2, porque é longa, né? Porque na jornada do professor Kenneth, ele comenta bastante, né? Cada parágrafo, muitas vezes cada frase, então o material fica extenso mesmo. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma ideia que me veio em mente hoje pela manhã, que foi assim, quando a gente está numa escuridão profunda, num sofrimento muito doloroso, que a gente está se sentindo num buraco muito fundo, que a gente não vê como sair, na maioria nesse lugar que a gente começa a se dar conta que a gente está buscando um outro jeito de viver aqui, né? Mas aí eu pensei que, na verdade, o treinamento de Jesus é para tudo. É tanto para quando a gente percebe dor e sofrimento, quanto quando a gente percebe alegria e felicidade, porque, em última instância, tudo aqui no mundo é ilusório. Tanto que a gente considera bom, quanto que a gente considera ruim, né? E eu pensei, bom, a gente escolher pelo Espírito Santo, ao invés do ego, quando tá doendo muito, quem sabe seja mais fácil. E aí então veio aquela ideia, que também é um equívoco de percepção, porque tudo que é percepção é falso, né? Então, pode ser que não, porque tudo depende de qual foi o script do ego para nós, né? Ou a gente se identifica com um personagem que acredita no pecado, todos nós acreditamos no pecado, né? Na culpa, no medo, mesmo que inconscientemente. Mas às vezes a gente assume um papel de sofredor, porque a gente acredita que o sacrifício, que a gente encontra a salvação pelo sacrifício, pela dor, né? Olha, Deus, olha tudo que eu tô sofrendo aqui, tu não precisa mais me punir, né? O medo da punição de Deus é tão grande, porque a gente acredita ter traído Deus, quando a gente se separou dele e destruiu o céu, né? Então, nosso medo é tão grande que a gente mesmo dá um jeito de fazer um personagem que sofre, né? Então, a gente continua buscando experiências de dor e sofrimento, porque a gente equivocadamente acredita que o caminho da salvação é o sofrimento, tá? Isso aí é um ponto. Mas também tem aquele outro ponto de que viver um sonho feliz, uma ilusão feliz, não vamos dizer viver um sonho feliz, porque isso é a meta do Espírito Santo para nós enquanto a gente ainda está no sonho, né? Então vamos dar um outro nome para isso. Mas quando a gente está feliz, por exemplo, né? Por que me veio essa ideia, né? Na mente hoje de manhã? Porque eu passei um final de semana leve, em paz,
feliz, né? E eu me dei conta que isso também são, vamos dizer, os doces que o ego dá para a criança de Deus, esquecer de do que a gente quer verdadeiramente. Então a gente se perde nessas alegrias mundanas e esquece de pensar em Jesus, esquece de fazer as lições, esquece de estudar, porque está em paz, não tem nada incomodando, não está sofrendo. Então, tem esses dois lados que a gente pode perceber, né? Porque, em última instância, tudo aqui é ilusão. Tanto a alegria, que na verdade nem dura, ela é efêmera, né? Essa alegria do mundo, essa alegria que o ego nos faz acreditar que, olha, no fundo, o mundo é maravilhoso, né? Olha quantos motivos tu tem para agradecer, que família linda tu tem, cheia de saúde, ganhou um presentinho aqui, um presentinho ali, teve aumento de salário, conseguiu um novo cargo numa empresa que tu queria muito, trocou de carro, fez aquela viagem, comprou, adquiriu, né? Então, muitas vezes, isso também, a gente tem certa dificuldade, às vezes, de perceber a lição aí também. A lição não tá só no sofrimento, no sacrifício, na dor, na doença. A lição também está na alegria, na felicidade, naquelas conquistas do mundo que deixam a gente feliz, mas é uma felicidade efêmera, uma felicidade que acaba, né? Assim que o carro começar a ficar velho também, ou muitas vezes um carro novo sai da concessionária e já estraga, enfim. Ou tu conseguiu aquele cargo tão maravilhoso, tá feliz, tá estourando champanhe, daqui um pouco vai vir a conta. E o estresse, e as cobranças, né? Então, tava muito isso na minha mente. Olha só, eu tô tão feliz, tão alegre, porque passei um final de semana tão leve, tão prazeroso, tão em paz. Mas isso, em última instância, também não aconteceu, também não tá acontecendo, também não existe, também é ilusório. Eu fiquei com essa coisa na mente. Aí, eu resolvi pegar o livro de exercícios, porque geralmente, agora, nessa fase que a gente está fazendo as lições pela jornada do professor Ken, eu pego o livro só pro texto. Para os exercícios eu não tenho pego, só pego a jornada do professor Ken e quase sempre, quase 100% das vezes eu vou fazer a lição aqui junto com vocês, né? Eu não faço antes, não consigo, não dá tempo. E quando eu comecei a ler a lição, eu disse, obrigada, né, Jesus, porque quanto mais a gente tem esse relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo, quanto mais a gente se torna íntimo de Jesus e do Espírito Santo, mais a gente percebe que a gente está alinhado mais tempo durante o dia com a mente certa, um pouco mais de tempo com a mente certa, cada dia mais um pouco mais de tempo na mente certa. A gente escolhe a mente errada, não tem jeito, mas a gente vai vendo que vai aumentando esse tempo que a gente está na mente certa, que a gente está com Jesus, devido à paz que a gente experimenta na mente e devido às mensagens que a gente mesmo, as ideias que vêm na nossa mente, né? Eu já disse isso para vocês em outras lições, assim, nossa, gente, eu fico impressionada porque sempre me vem algo para falar com vocês antes da lição e eu não vi a lição antes. Pra, né, tipo, preparar uma aula, vou preparar a aula, vou ver do que fala, e aí no início da aula vou já falar alguma coisa para vocês. Não, eu não li a lição, mas vem aquela ideia daquele assunto, daquela prática, da minha experiência,
E aí quando a gente começa a ler a lição, tudo que eu falei no início está ali, né? Então hoje foi mais uma prova. Eu não sei, para cada um a experiência vai ser diferente, né? Não vai ser para todo mundo igual, mas uma prova para mim é isso. Vem as ideias na minha cabeça, eu fico pensando, que nem hoje, né? Pensando, mas a felicidade, a alegria, tudo isso que tu tá sentindo também, quem sabe um vislumbrezinho do que a gente tem no céu. Mas também aqui dentro do sonho é uma ilusão. Não importa se é bom, se é prazeroso, né? E muitas ideias que me vêm na mente, assim, e aí quando eu vou ver na lição, tá tudo ali, sabe? Então eu não sei se é assim que acontece para vocês, mas também não quer dizer que vai ser do mesmo jeito, mas cada um vai ter, né, o seu jeitinho de entender que Jesus tá te dando um recado assim, olha, nosso relacionamento tá ficando mais íntimo, tu tá mais tempo em paz, tá sorrindo mais, enfim. Aí agora vocês vão entender por que eu tô falando tudo isso, porque Jesus fala isso nessa lição de hoje, na lição 133, tá bom? Então vamos fazer aquele nossa respiração mais profunda. Vamos entrar para dentro da sala de aula com Jesus e o Espírito Santo. Soltar todas as nossas bagagens. A gente não quer carregar nada para essa sala de aula, né? A gente só quer se encher de Jesus, então a gente vai com as mãos abertas, com a mente aberta e com as malas vazias. A gente estabelece também a meta da paz antes de começar a aula, para que tudo que a gente aprenda aqui seja única e exclusivamente para atingir a meta e o propósito do Espírito Santo para nós. E a lição começa dizendo: não darei valor àquilo que não tem valor. E o professor Kenneth já começa dizendo que essa é outra lição importante, que contrasta com a anterior. Que contrasta, como a anterior, a realidade do céu, que é a verdade e o amor de Deus, com a natureza ilusória de tudo nesse mundo. Tudo, o bom e o mal. Assim, apenas o que é de Deus ou iria nos levar de volta a Ele tem valor. Enquanto tudo que nos enraiza, ainda mais nesse mundo, é sem valor. A lição também provê a fundação para a discussão no manual sobre os estágios no desenvolvimento da confiança, particularmente os 3 primeiros, que tratam da diferença entre o que é valioso e o que não é. Então, o que eu pensei foi assim: o que foi valioso nesse final de semana? A paz que eu escolhi experimentar, o amor que eu escolhi vivenciar. Mas em nenhum momento o que tem valor é a companhia dos outros egos, entende? Porque tudo tem fim aqui no mundo e ele fala isso nessa lição. Tudo que tem fim, que termina, não é o que tem valor para nós. Senão a gente vai estar sempre dependendo de outros corpos, de outros egos, outras personalidades para a gente se sentir feliz, né? E a gente pode sempre escolher a paz e a felicidade em qualquer momento, em qualquer situação, estando do lado de qualquer pessoa ou estando sozinho. Então não pode ficar, a paz e a alegria não pode ficar condicionada a algo externo, a algo fora da mente, né? Como a companhia de uma pessoa, ou triste porque não tem a companhia de uma pessoa. Porque tem um carro ou porque tá a pé. Porque tem dinheiro ou porque não tem dinheiro.
É um estado da mente. O estado da mente não tem nada a ver com coisas, né? Então, Jesus começa já dizendo que, às vezes, no ensino, há benefício em trazer o aluno de volta a interesses práticos, particularmente depois de teres ensinado o que parece ser teórico e distante do que o aluno já aprendeu. E é o que faremos hoje. Não falaremos de elevadas ideias que abrangem o mundo, mas ao invés disso nos deteremos nos benefícios para ti. Ao ler essa lição, você vai rapidamente perceber que Jesus contou um pouco de lorotas nessa declaração inicial. É impossível para ele discutir as aplicações práticas do seu curso sem voltar à sua base metafísica. Essas elevadas ideias que abrangem o mundo incluem: o mundo é uma ilusão. E nada aqui tem qualquer valor porque não existe nada aqui. Nem bom, nem ruim. Tá aí, gente. Tá aí, é incrível. É incrível. Tudo que veio pra minha mente hoje de manhã. Toda aquela alegria, aquela paz, né? Eu só tenho que tirar o que realmente tinha de valor ali e saber identificar o que não tinha valor. Na verdade, o que tem valor é o que está na mente. O que tem forma não tem valor. Isso é instrutivo porque não existe maneira de você realmente aprender, entender, praticar ou ensinar um curso em milagres sem entender essas premissas metafísicas. A razão pela qual o perdão é curativo é que não existe nada a perdoar. É o único jeito da gente perdoar verdadeiramente. É reconhecendo que não há nada a ser perdoado. E essa declaração seria sem significado, sem uma compreensão do que discutimos na lição anterior, que diz: não há mundo, porque o mundo vem de um sistema de pensamento que não existe. E Jesus já começa nos dizendo que a gente não pede muito da vida, mas pouco demais. Vocês lembram dessa passagem? Tu não pedes muito da vida, mas pouco demais. Essa linha deveria ser familiar, já é, né, gente? Pois já citamos sua referência quase textual do próprio texto 2 vezes antes e agora vamos fazê-lo mais uma vez. Aqui, capítulo 26, essa passagem. Aqui o Filho de Deus realmente não pede demais, mas muito pouco. Nós pedimos dádivas sem valor da nulidade do ego, enquanto rejeitamos como desagradáveis as valiosas dádivas do tudo de Deus. Quando deixas que a tua mente seja atraída para o que concerne ao corpo, vejam só, quando deixas que a tua mente seja atraída para o que concerne ao corpo, as coisas que compras, por prestígio tal como é valorizado pelo mundo, estás pedindo o pesar e não a felicidade. É tentador para você, quando lê uma passagem como essa, sentir-se esmagado pela culpa por causa das coisas que gosta de comprar quando faz compras, que gosta de fazer para o seu corpo se sentir melhor, evitando a dor e maximizando o prazer, ou por gostar da aprovação dos outros. A culpa não é o ponto de Jesus, entretanto. Mantenha em mente que esse é um curso em conteúdo, não em forma, em causa, a mente, e não em efeito, o corpo. Em vez de nos sentirmos culpados por causa dos nossos relacionamentos especiais com as
pessoas, substâncias, objetos ou comida, deveríamos perceber do que desistimos quando escolhemos nosso especialismo. Assim, Jesus não quer que julguemos a nós mesmos ou a outra pessoa qualquer, mas que demos um passo atrás com Ele e vejamos que, quando escolhemos as preocupações do corpo, físico ou psicológico, o fazemos porque estamos com medo. E o medo não é um pecado. Além disso, perseguir o especialismo vai nos trazer pesar, não felicidade. O que significa que é tolo perseguir o especialismo, né? Quanto mais cientes pudermos estar de que nossa busca por felicidade fora da mente não vai nos dar o que queremos, mais motivados estaremos para liberar esses apegos especiais. E Jesus nos diz que esse curso não tenta tirar de ti o pouco que tens. Não tenta substituir as satisfações que o mundo contém com ideias utópicas. Não há nenhuma satisfação no mundo, Jesus diz. É um equívoco da nossa mente achar que o que nos dá satisfação são as formas no mundo. Essa declaração não pode fazer sentido sem entender a lição anterior. Embora o foco de Jesus nessa lição possa ser mais prático, ainda depende de princípios metafísicos subjacentes, suas elevadas ideias que abrangem o mundo. O papel de Jesus como nosso professor não é nos dizer: não vá fazer compras, evite essa comida ou esse relacionamento. Ele simplesmente nos lembra de que as coisas do mundo não vão nos trazer a paz de Deus. Portanto, por que investir tempo e energia nelas? No entanto, ele não rotula tais diligências de erradas ou pecaminosas, e esse é o seu ponto. E depois ele vai colocar uma passagem que Jesus discute a natureza não maligna da medicação. Então, assim, mais uma vez, né? O que nos faz buscar por algo que nos dá dor ou que nos dá prazer? Sempre é para que a gente confirme a separação, confirme a realidade do corpo, porque se eu, vamos dizer, consumir uma comida pensando em me trazer prazer, eu estou confirmando que eu sou um corpo, porque algo material está trazendo prazer. E se eu busco autopunição, se eu busco sacrifício, sofrimento e dor, mais uma vez porque acho que a salvação está no sacrifício, na dor e no sofrimento, então sabe que sempre é o conteúdo, não a forma. Tem pessoas que vão comer demais, tem pessoas que vão beber demais, tem pessoas que vão usar drogas. E sempre visando ou o prazer, ou a dor, ou os dois juntos, porque isso perpetua o sistema de pensamento de culpa, de pecado, culpa e medo do ego. Mas se a gente não investir tempo e energia nelas, entendeu por que é o conteúdo que interessa? Porque com a mente corrigida, a gente não vai mais estar sempre em busca ou de prazer ou de dor, que é o mesmo que bom e mal. Então Jesus fala aqui sobre a natureza não maligna da medicação. Olha só. E isso é bem no início, é capítulo 2.
todos os meios materiais que aceitas como remédios para enfermidades corporais são reafirmações de princípios mágicos. Contudo, não decorre daí que o uso de tais agentes com propósitos corretivos seja mau. Mais uma vez, né? A gente se focar no conteúdo e não na forma. Às vezes, a enfermidade tem um controle que é suficientemente forte sobre a mente para tornar a pessoa temporariamente inacessível à expiação. Nesse caso, pode ser sábio usar uma abordagem de transigência para com a mente e o corpo, na qual por algum tempo se acredita que a cura venha de alguma coisa de fora. Isso é assim porque a última coisa que pode ajudar aquele que tem a mente disposta ao que não é certo ou o doente é fazer algo que aumente o seu medo. Esses já estão em um estado debilitado pelo medo. Se não prematuramente expostos a um milagre, podem ser precipitados ao pânico. É provável que isso ocorra quando a percepção invertida induziu a crença em que milagres são assustadores. Assim, o uso de qualquer coisa no mundo para ganhar prazer ou evitar a dor, definido num curso em milagres como mágica, se torna santo se o seu propósito for reduzir o medo. O propósito do Espírito Santo para as atividades mundanas é nos ajudar a aprender a única lição de que não há mundo nem satisfações a serem encontradas aqui. Como o nada poderia satisfazer? Hoje, vamos enumerar os critérios reais pelos quais pode-se testar tudo aquilo que pensas querer. Se não preencherem esses requisitos básicos, não são dignos de serem desejados de forma alguma, pois só podem ocupar o lugar daquilo que oferece mais. Como vamos ver, Jesus nos provê com 4 critérios para avaliarmos se o que queremos é valioso ou sem valor. Aquilo que oferece mais são as dádivas que Jesus nos diz que são nossas, se simplesmente segurarmos sua mão. Não podes fazer as leis que governam a escolha, da mesma forma que não podes inventar alternativas entre as quais escolher. Existe apenas uma única escolha: Deus ou o ego, o valioso ou o sem valor, tudo ou nada. O que podes fazer é escolher. Aliás, é o que tens que fazer, Jesus nos diz. Mas é sábio aprender as leis que põem em movimento ao escolheres e as alternativas entre as quais escolheres. Jesus vai nos apresentar 2 leis, seguidas por 4 critérios. Nós escolhemos entre o tudo do amor do céu e o nada do especialismo do ego. Note mais uma vez que o você ao qual Jesus se dirige é o tomador de decisões, que escolhe entre o sistema de pensamento do ataque, culpa e ódio da mente errada e o sistema de pensamento de perdão, amor e paz da mente certa. Já enfatizamos que só existem 2 alternativas, independente de quantas pareçam haver. Independente de quantas pareçam haver, nós só temos 2 alternativas. O raio de ação foi estabelecido e isso nós não podemos mudar. Essa é uma característica inerente à mente dividida. A primeira lei, que escolhe apenas entre o ego e o Espírito Santo. Lembrem-se dessa citação anterior de regras para a decisão. Não tomarás
decisões por conta própria, seja o que for que venhas a decidir, pois elas são tomadas com ídolos ou com Deus. E pedes ajuda ao anticristo ou ao Cristo, e aquele que escolheres unir-se-á a ti e te dirá o que fazer. Então, vamos dizer que das duas maneiras nós somos marionetes, né? Mas, pensando do lado do Espírito Santo, ele está usando o nosso corpo como marionete com o propósito de nos acordar. E o ego usando o nosso corpo com o propósito de se perpetuar e nos manter presos no sonho. Não existem outras alternativas entre as quais seja possível escolher. Seria muito pouco generoso para contigo deixar que as alternativas fossem ilimitadas e assim protelar a tua escolha final até que tivesses considerado todas elas no tempo, ao invés de seres trazido de forma tão clara ao lugar onde só há uma escolha que não pode deixar de ser feita. O lugar é o lar do tomador de decisões. E Jesus diz que não seria justo da parte dele ajudá-lo a fazer escolhas aqui, onde elas são múltiplas e ilusórias. Ele nos impele, em vez disso, não a o trazermos a esse sonho de multiplicidade, mas a nos unirmos a ele na parte tomadora de decisões da mente, onde ele nos ajuda a ver que a única escolha significativa é se vamos permanecer adormecidos ou se vamos despertar. O leitor pode se recordar das nossas referências anteriores à alternativa real, onde Jesus discute o mesmo tema. Essa também é a base para suas observações sobre o medo, originalmente destinadas a Ellen, que também já consideramos antes, mas sua relevância justifica uma revisão resumida. No capítulo 2, isso, gente. A correção do medo é tua responsabilidade, Jesus diz para Ellen. Quando pedes a liberação do medo, estás deduzindo que não é. Quando a gente pede a Jesus para nos liberar do medo, a gente está deduzindo que a correção do medo não é nossa responsabilidade. Então ele diz que a Ellen deveria pedir, ao invés disso, ajuda nas condições que trouxeram o medo. Essas condições sempre acarretam uma disponibilidade para estar separado. Nesse nível, podes evitar isso. Eu sei que o mundo não existe, lhe disse a Ellen, mas tu não sabes. Se eu interviesse entre os teus pensamentos e os seus resultados, estaria adulterando uma lei básica de causa e efeito, a lei mais fundamental que existe. Dificilmente eu poderia te ajudar se depreciasse o poder do teu próprio pensamento. Isso estaria em oposição direta ao propósito desse curso. É muito mais útil lembrar-te de que não vigias os teus pensamentos com suficiente cuidado. Lembra? Orai e vigiai. E para quem ainda não conhece a história de Um Curso em Milagres, Ellen foi a escriba de Um Curso em Milagres. E para quem ainda não conhece e gostaria de saber como foi a história de Um Curso em Milagres, como ele veio surgir, a gente tem um documentário traduzido para o português com legenda no YouTube, que é a história de Um Curso em Milagres. Joguem no YouTube aí que vocês vão achar. É muito lindo. Uma vez que a salvação pode ser alcançada apenas através da nossa mudança em nossas mentes, Jesus nos lembra de exercitar esse poder de decisão. Na verdade, o propósito do curso é nos ajudar a fazer exatamente isso. Outra lei benigna relacionada a isso, vamos voltar lá na outra parte da lição, para a gente não ficar perdidinho.
Então, seria muito pouco generoso para contigo deixar que as alternativas fossem ilimitadas e assim protelar a tua escolha final até que tivesses considerado todas elas no tempo, ao invés de seres trazido de forma tão clara ao lugar onde só há uma escolha, que não pode deixar de ser feita. Outra lei benigna relacionada a isso é que não há transigências naquilo que a tua escolha necessariamente traz. A aversão do ego para essa segunda lei de um ou outro é matar ou ser morto. O Espírito Santo nos diz, no entanto, que apenas o que ele nos ensina é verdadeiro e nada que seja do ego o é. Essa passagem é do Manual dos Professores. Tu estás apenas tomando equivocadamente a interpretação pela verdade. E estás errado. Mas um equívoco não é um pecado. Nem a realidade foi tirada de seu trono pelos teus equívocos. Deus reina para sempre. E só as suas leis, as leis de Deus, prevalecem sobre ti e sobre o mundo. Seu amor permanece sendo a única coisa que existe. O medo é ilusão, pois tu és como Ele, como Deus. Nós escolhemos ou Deus ou o ego, sem nada intermediário, como Jesus reafirma. Ela não pode te dar só um pouco, pois não há meio termo. Cada escolha que fazes te traz tudo ou nada. Portanto, se aprenderes os testes pelos quais podes distinguir o tudo do nada, farás a melhor escolha. E o professor Kenneth nos diz que agora chegamos aos 4 testes ou critérios para avaliar se o que escolhemos é valioso ou sem valor, verdadeiro ou ilusório. Nossa escolha reflete o tudo de Deus ou se torna um fragmento sombrio da nulidade do ego. O parágrafo acima também ecoa o ensinamento de Jesus de que não podemos trazer um pouco do céu ao inferno, ou um pouco do inferno ao céu. É sempre um ou outro. Nós já dissemos que muitos estudantes de um curso em milagres e das religiões em geral tentam trazer Deus ao mundo, magicamente esperando que essa combinação céu e inferno possa aliviar nossa dor e sofrimento. Então, primeiro critério aqui que Jesus faz com a gente. Primeiro, se escolheres uma coisa que não vá durar, primeiro critério. Primeiro, se escolheres uma coisa que não vá durar para sempre, o que escolhes não tem valor. E aí a gente volta lá para aquela minha experiência que eu estava contando para vocês no início do nosso encontro. E eu fiquei pensando, corpos não duram para sempre, carros não duram para sempre, dinheiro não duram para sempre, né? Os encontros de corpos não duram para sempre. Então, se eu estou escolhendo isso para minha alegria, eu estou escolhendo o que não tem valor. Primeiro critério. Isso nos faz voltar à lição 132, a lição de ontem. O mundo não compartilha da eternidade do céu, então não pode ser real. Se você, portanto, escolher algo que não vá durar para sempre, ele tem que ser sem valor, uma vez que não pode ser do Deus eterno. Quase tudo o que valorizamos aqui não dura, tal como objetos materiais ou coisas que nos deixam em estado de êxtase pelas quais possamos lutar. Na verdade, nossos prazeres são estabelecidos para não durarem, pois nossa frustração continuamente nos impele a voltarmos em busca de mais. Dessa forma, o ego nos convenceu a procurar fora de nós mesmos por prazer e paz,
em vez de pelo amor de Deus presente em nossas mentes. Perdão. Cada fracasso meramente reforça nossa necessidade de continuarmos procurando até encontrarmos nosso tesouro. Quem mais aí, como eu, não sentiu que encontrou um curso em milagres depois de fracassar inúmeras vezes tentando buscar um tesouro que nunca encontrou? Seguindo aqui do primeiro critério, Jesus diz: um valor temporário não tem nenhum valor. O tempo nunca poderia tirar um valor que é real. A resposta do ego é que o tempo pode tirar o valor que é real, a qual Jesus diz o contrário. É uma piada pensar, é uma passagem do capítulo 27, tá? É uma piada pensar que o tempo pode vir a lograr a eternidade, que significa que o tempo não existe. No entanto, quando valorizamos o transitório nesse mundo, estamos dizendo que o mundo do tempo e espaço não é uma piada, mas uma séria realidade. O tempo pode interromper a eternidade, para não mencionar destruí-la. Assim, seu valor para nossos seres individuais, criaturas do tempo. Jesus volta dizendo: aquilo que murcha e morre nunca existiu e não faz nenhuma oferenda àquele que o escolhe. Ele é enganado pelo nada sob uma forma da qual pensa gostar. Se você pensar sobre os dois retratos, ao qual vamos voltar agora, encontramos uma ideia similar. O ego nos atormenta, atrai e seduz com a moldura brilhante do especialismo, dentro da qual ele esconde seu retrato de morte, aqui descrito como nada. O brilho da moldura nos atrai porque ele preserva nosso ser especial, enraizado em um mundo no qual tudo murcha e morre. Mais uma vez, Jesus não está nos pedindo para nos sentirmos culpados conforme examinamos nossas escolhas pela temporalidade do nada, mas ele realmente quer que entendamos que preferimos a moldura ao retrato, a forma ao conteúdo, porque valorizamos nossa individualidade, da qual pensamos gostar. E agora a gente vai para o segundo critério para testar o que realmente tem valor e o que não tem valor. Em seguida, se escolheres tirar alguma coisa de alguém, não ficarás com nada. Esse é um corolário à nossa familiar quarta lei do caos, que diz: tu tens o que tiraste de outros, que é o que o ego quer que a gente pense, que para um ganhar, outro tem que perder, lembra? Se eu quiser algo que me falta, posso consegui-lo, apenas tirando-o de você, o que significa que você agora está sem ele. Não pode acontecer, então, que essa seja uma dádiva verdadeira, o reflexo do amor, que expressa o direito que todos têm de ter em tudo. Sob as leis do especialismo, no entanto, sob as leis do ego, quando eu consigo o tesouro necessário, isso significa que é apenas o meu direito, mais um fragmento sombrio da nulidade do ego. Assim, não é uma dádiva compartilhada por todos, tornando-a sem valor, pois não é baseada no amor total de Deus. Então, se escolheres tirar alguma coisa de alguém, não ficarás com nada. Isso porque, ao negares o direito do teu irmão a todas as coisas, negaste o teu próprio.
Se eu acreditar que tenho algo que você não tem, nossa diferença torna o sistema de pensamento de separação do ego vivo e bem em nossas mentes, bem saudável. Tal negação da verdade, da nossa unicidade inerente, nega tudo e não afirma nada. É isso que muitos estudantes, né, sempre entram com essa questão das doações, da gente doar, né? E assim, a forma não importa se você vai doar, se você não vai doar. O que importa é o conteúdo, que é o conteúdo da tua mente. Se tu tá doando porque tu se sente superior, porque tu acha que tu teve mais sorte, que tu é melhor, que tu foi mais merecedor, por isso tu teve mais, porque tu foi mais esforçado, ou por culpa de pensar, nossa, eu tive tudo, esse coitado não teve nada. Então a gente tem que prestar atenção no conteúdo da nossa mente quando a gente faz qualquer coisa ou quando a gente deixa de fazer qualquer coisa, porque não é a forma que importa, e sim o conteúdo da mente no momento que a gente vai fazer ou deixar de fazer algo. Então, tá aí a diferença que mantém o sistema de pensamento de separação do ego vivo, né? É a gente achar que eu tenho algo que você não tem. Eu fui mais abençoada por Deus que o fulano. Portanto, voltando aqui, isso porque ao negares o seu direito a todas as coisas, o direito ao teu irmão a ter todas as coisas, negaste o teu próprio. Portanto, não reconhecerás as coisas que realmente tens, negando que elas existam. E as coisas que eu realmente tenho são as dádivas que Deus me deu, refletidas no meu sonho como perdão, paz e cura. Nada disso é possível, no entanto, a menos que seja compartilhado por todos. E aqui o professor Ken nos traz uma passagem do capítulo 31 que diz: aos teus olhos cansados, eu trago a visão de um mundo diferente, tão novo, tão limpo e fresco, que esquecerás a dor e a tristeza que viste antes. Entretanto, essa é uma visão que tens que compartilhar com todas as pessoas que vês, pois de outro modo não a contemplarás. Dar essa dádiva é a forma de fazê-la tua. E Deus determinou, em benignidade amorosa, que ela fosse tua. E essa visão que a gente compartilha com todas as pessoas que a gente vê é uma visão da mente, não é uma visão dos olhos e que a gente tem que sair pregando, né? Quando uma mente entende, muitas mentes entendem junto, mesmo que do outro lado do mundo, que a gente nem tenha noção de quem seja, que a gente nunca encontrou. Jesus fala isso aqui também, a gente já viu. Aquele que busca tirar, Jesus nos diz, foi enganado pela ilusão de que a perda pode oferecer o ganho. Mas a perda não pode deixar de oferecer perda e nada mais. Então, se o outro perde, eu perco também. Assim, eu tenho isso e você não. Eu ganho e você perde. É o que a gente acredita dentro do sistema de pensamento do ego. Agora, eu aprendo que perdi também. Pois o que é valioso mesmo, dentro daqueles critérios de Jesus, não pode encerrar perda para ninguém. Se existe perda, portanto, ela precisa ser sem valor. O amor de Deus é dado a todos os seus filhos em igual medida. E é impossível que um tenha mais, outro menos. E essa passagem aqui é do capítulo 1.
quando a expiação tiver sido completada, todos os talentos serão compartilhados por todos os filhos de Deus. Deus não é parcial. Todas as suas crianças têm seu amor total e todas as suas dádivas são dadas livremente a todas por igual. O especialismo dos filhos de Deus não brota da exclusão, mas da inclusão. Todos os meus irmãos são especiais. Se acreditam que são privados de alguma coisa, sua percepção vem a ser distorcida. Quando isso ocorre, toda a família de Deus, ou a filiação, tem seus relacionamentos prejudicados. No entanto, se eu acreditar em perda e escassez, esse pensamento, nascido da ideia de que eu existo por roubar de Deus, significa que a perda do céu se tornou o meu ganho. Gente, vocês já tinham pensado nisso? Eu vou até repetir. Se eu acreditar em perda e escassez, e esse pensamento nascido da ideia de que eu existo por roubar de Deus, significa que a perda do céu se tornou o meu ganho. É para refletir. E a gente vem agora então com o terceiro critério de Jesus para a gente avaliar se o que a gente acha que tem valor mesmo. A tua próxima consideração é aquela em que se baseiam as outras. Por que a escolha que fazes tem valor para ti? Se perguntem aí. Por que a escolha que fazes tem valor para ti? O que atrai a tua mente para ela? A que propósito ela serve? Nossa, sabe que o meu calcanhar de Aquiles é aqui pro mundo eu ser gordinha, né? Gostar de comer demais. Principalmente doce. Por que a escolha que fazes tem valor para ti? O que atrai a tua mente para ela? A que propósito ela serve? E eu vejo prazer e dor. É o que me veio em mente, assim, né? O propósito subjacente do ego é preservar minha individualidade. A motivação para ter escolhido o ego em primeiro lugar. Buscar coisas nesse mundo prova que eu existo. Claro. Prova que eu existo. Prova que tudo na forma tem efeito sobre mim, sobre a minha forma, sobre o meu corpo. Então, claro que o meu corpo existe. Se eu comer, eu engordo. Se eu parar de comer, eu emagreço. Ai, cada um com sua lição de perdão. A minha é essa. Além disso, minhas necessidades demonstram que existe realmente um eu separado e eu sou atraído ao princípio para que esse ser continue. Alguém tem que ser tornado responsável pelo meu estado separado. Portanto, a quarta e quinta leis do caos vêm para o resgate. Se me falta algo que você tem, é porque você tirou de mim. Isso estabelece como o pecador e eu como a vítima inocente. Meu estado de falta é a prova de que você pegou o que eu precisava, dessa forma me privando dele. Assim, venho ao mundo valorizando o que vai provar minha impecabilidade, atraído pela culpa de outro e vivendo para cumprir o propósito de manter minha inocência à custa de outra pessoa. Por muito tempo eu achei que eu era gordinha por culpa dos meus pais. Não minha. Não é minha culpa. É aqui
que se é mais facilmente enganado, Jesus nos diz. Pois o ego falha em reconhecer o que quer. Ele nem diz a verdade tal como a percebe, pois precisa manter a auréola que usa para proteger as suas metas, não deixando que fiquem manchadas e enferrujadas, para que possam ver o quanto ele é inocente. Isso lembra de como os políticos mentem para nós, diz o professor Kenneth aqui. Eles dizem que sua meta é ajudar o país a melhorar nossas vidas, mas sua meta, dificilmente um segredo, é serem eleitos. Eles querem que suas necessidades especiais sejam atendidas. Fama, poder, riqueza. O interessante é que todos nós estamos cientes disso, mas a maior parte do tempo nos permitimos ser enganados. Escolhemos ser enganados, né? Nós realmente pensamos, de forma bem ingênua, que existe uma diferença entre os 2 candidatos ou entre os 10 candidatos. No entanto, todos eles querem a mesma coisa, a glorificação do seu especialismo. O que realmente acontece, refletido acima, é que eles se tornam tão bons em sua encenação que acabam acreditando nela eles mesmos. Tornam-se tão envolvidos com sua auréola autocriada que se esquecem do que a auréola esconde. Da mesma forma, estamos tão interessados no brilho de especialismo da moldura que perdemos a consciência do retrato em si. Culpa e morte. O retrato do nada. A perpetuação dessa culpa é o objetivo secreto do ego, pois isso prova que a separação está viva e bem, muito bem, obrigada. Essa meta é protegida pela face da inocência, a auréola de ódio que nos rodeia com luz, mesmo enquanto amortalha o mundo na escuridão da nossa culpa. No entanto, vamos voltar lá para a gente não ficar perdido mais uma vez. É longo esse parágrafo de Jesus aqui, mas eu vou repetir para a gente não ficar perdido. É aqui que se é mais facilmente enganado, então, pois o ego falha em reconhecer o que ele quer. E ele nem diz a verdade tal como a percebe, pois precisa manter a auréola que usa para proteger as suas metas, não deixando que fiquem manchadas e enferrujadas, para que possas ver o quanto ele é inocente. No entanto, a sua camuflagem é um verniz fino que só pode enganar aqueles que se contentam em ser enganados. As suas metas são óbvias para qualquer um que se dê o trabalho de procurá-las. Portanto, quando somos enganados por um político, amigo, negociante, sócio, né? Só pode ser porque queremos ser enganados. Agora os egos se ofendem, né? Por isso que eu digo assim, a nossa parte, assim, mais difícil no início, mas é mais difícil só no primeiro passo. Depois é fácil, como tudo no primeiro passo é mais difícil, tá? Que é a gente se dar conta da nossa responsabilidade por tudo que nos acontece. É muito difícil a gente se convencer ou reconhecer que a gente está sofrendo, passando por problemas terríveis porque a gente quis, porque a gente pediu, mas é tudo devido ao sistema de pensamento do ego que quer se perpetuar e a gente, mesmo que inconscientemente, acredita que a salvação vem do sofrimento. O ego nos faz acreditar que a salvação vem do sofrimento. Então, se eu fui enganado,
se eu tô sofrendo com uma doença horrível, se eu fui logrado, traído. Eu acho que esse sofrimento todo vai me livrar da ira de Deus. E que isso é muito mais leve do que eu me encontrar com a ira de Deus. Então, e é tudo para perpetuar o sistema de pensamento do ego. Então, por quê, né? Portanto, quando somos enganados por um político, amigo ou negociante, só pode ser porque queremos ser enganados e estamos contentes por ser assim. Por quê? Porque seus objetivos secretos são os nossos objetivos secretos também. Os objetivos secretos dos nossos irmãos são os nossos objetivos secretos também, tanto que em um curso em milagres a gente fala também, né, desses acordos secretos que a gente faz num nível da mente inconsciente, um nível da mente separada inconsciente, né? Os acordos secretos que a gente faz com os irmãos, com as mentes equivocadas, óbvio. Que um vai atuar como o mocinho e outro bandido, né? Um algoz e outro a vítima. Todos nós queremos que nosso especialismo seja glorificado e nossa individualidade firmemente estabelecida. Assim estamos contentes, por escolha, por sermos atraídos pela moldura cobiçada para ocultar o retrato de culpa do ego. Sua meta secreta que reforça a nossa individualidade e o pensamento de que destruímos Deus e o amor. Então, a moldura, né, oculta o retrato de culpa do ego. O retrato é a culpa do ego, tá lá, né, o conteúdo. Mas a gente é enganadinho, que a gente é atraído pela moldura, pela forma que parece ser outra coisa qualquer. Ninguém quer reconhecer esses pensamentos, esse conteúdo aí. E então, vamos nos permitir ser seduzidos pelo mundo, assim como nós os seduzimos. Então, vítima e algoz, né? Os acordos secretos. Meus queridos, eu vou encerrar aqui essa primeira parte da lição 133, então. E vou mandar para o YouTube e em seguida eu volto, tá bom? Até mais!